Boa tarde, meu nome é Adriano. Mais uma vez estamos aqui para combater, na autoridade do nome do Senhor Jesus, as fake news e as mentiras que vêm sendo propagadas pelo diabo dentro da própria igreja brasileira, tá? Chegamos num momento assim muito delicado porque as pessoas resistem à palavra, mas aceitam a mentira, abraçam a mentira. E esta palavra que ouviremos aqui, ela é uma palavra dura, dura no sentido que nos revelará. Pastores que dizem que não convidarão político para suas igrejas, mas leva em suas redes sociais as mentiras, onde está ali o seguindo toda a membresia da igreja. Ou seja, ele está tendo influência direto, propagando fake news. Como cristão devemos escolher sempre a verdade, não a mentira. Devemos também combater a mentira, gente. É nosso dever, como neste momento. Que os mentirosos se doam, que se fiquem irritados por conta de suas mentiras disseminadas. Se tivessem temor de Deus, se arrependeriam hoje e teriam vergonha de as praticar reiteradamente diante da igreja. Isto porque a opção consciente e deliberada pela mentira dentro dos templos, o que o direito pátrio chama de dolo, isto é, quando há intenção de fazer, parariam agora, porque nós estamos diante de um Deus que vê, sonda e que não há como nos escondermos deles. Então é escandaloso para mim assistir lideranças compartilhando mentiras todos os dias em suas redes sociais pelo país, em vídeos e também em correntes de WhatsApp. Isso é um escândalo jamais visto, ainda mais agora com o advento da rede social. As máscaras estão caindo com relação a isto. As pessoas que vivem na mentira, é como se elas tivessem assinado um contrato, um pacto com o principal criador da mentira, que é o diabo. Estas pessoas, na verdade, compactuam com o diabo e têm a natureza do diabo. Essas pessoas se colocam na condição de servos fiéis dele. Das duas uma, ou a pessoa é um mentiroso sabido, portanto, esta pessoa é ciente que é um filho do mal, ou a pessoa é inocente no sentido de ser boba mesmo, de ser facilmente manipulada por qualquer coisa que chega até o seu WhatsApp. A única coisa que pode salvar a cada um de nós da mentira ou mentiroso é o conhecimento profundo da palavra e a obediência, porque só obedece quem reverencia e teme a Deus. Porque a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O que Deus diz na Bíblia sobre a mentira não sou eu, é a Bíblia que está falando. Não existe dúvidas de que Deus abomina a mentira e hoje o diabo invadiu a igreja, os grupos das igrejas, em suas redes sociais, as pessoas mentem assim descaradamente. Vemos na Bíblia que quando Deus criou o mundo, a serpente usou a mentira para enganar Eva e convencê-la a comer o fruto proibido. Assim, a mentira foi instrumento usado pelo diabo para causar, presta atenção, separação entre o ser humano e o próprio Criador, o Deus da verdade. A mentira, gente, tem um grande potencial, através das línguas mentirosas ou dos teclados, de destruição, e por esse motivo, em várias ocasiões, a Bíblia menciona Deus, que Deus é contra a mentira e ordena o seu povo a não mentir, como em Levítico, capítulo 19, lá no verso 11. Outra prova que Deus abomina a mentira é um dos 10 mandamentos. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. A mentira é algo que destrói os relacionamentos, tanto das pessoas com Deus, como entre as pessoas. E é isso que está ocorrendo hoje, a intriga. Tu vai falar a verdade, as pessoas simplesmente não aceitam a verdade porque o diabo já cauterizou a mente delas com a mentira. Jesus também falou algumas vezes sobre a mentira em João, capítulo 14, verso 16,
Ele se descreve como o caminho, o Senhor Jesus, a verdade e a vida. Assim, não é por acaso que o diabo é descrito na Bíblia como o pai da mentira, como podemos ver no Evangelho de Cristo segundo João 8,44, que diz: vós tendes, é forte o que Cristo falou, como pai o diabo, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Olha só, ele é homicida desde o princípio e não permaneceu, gente, na verdade. Por que isso, Jesus fala isso? Porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, está lá em João 8,44, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, ou seja, da sua própria natureza. Então, se eu propago fake news, as mentiras, de quem é que eu sou filho, pensa comigo. Jesus quis dizer com essa mensagem. O que Jesus quis dizer com essa mensagem? Vocês são do seu pai, o diabo. Ou seja, você tem um temperamento, a disposição, o espírito do diabo, isto é, os mentirosos e propagadores da mentira, têm a natureza do diabo. E isso é muito triste, você perceber que as pessoas estão vivendo compulsivamente na mentira e não querem aceitar, porque idolatram um político. Você é influenciado por ele, imita-o e, portanto, deve ser chamado de filho dele. É duro, mas não há como ir contra a palavra. É questão de decisão. Ou eu e você abraçamos a Cristo e o adoramos, ou abraçamos o pai da mentira, né? E vivamos em comunhão com as trevas e com o nosso rei, o diabo. Entenda que os interlocutores de Jesus não negariam na passagem acima que o diabo foi o primeiro homicida e aquele que rejeitou a verdade, tá? A tradição judaica enfatizava naquele tempo que havia sido a mentira do diabo que levara Adão à morte, como podemos verificar lá no primeiro livro, Gênesis 3. Em sentido figurado, as pessoas podiam ser chamadas de filhos daqueles de quem era, olha só, de quem elas eram semelhantes ou imitadoras. E quem é que a igreja brasileira está imitando hoje? Quanto a tornar-se filho de Deus, veja no capítulo 3, salvo engano, de João, e como os interlocutores de Jesus desejam matá-lo. Por quê? E rejeitar a sua verdade. O comportamento deles demonstra quem é seu verdadeiro pai. A questão não é étnica, gente, mas espiritual. Por isso a palavra de Deus é viva e as coisas se repetem hoje. Os mentirosos anseiam por matar literalmente quem contrapõe as suas mentiras. Se você vai falar, eles se contrapõem, porque querem viver na mentira. Os comentaristas geralmente associam primeiro o assassinato do diabo ao fato de ele enganar Eva e levar à morte espiritual, ou talvez menos provável, pois nesse caso não há um enganador explícito, ao assassinato de Abel por Caim. Em uma tradição judaica bem posterior, o diabo era o verdadeiro pai, aleluia, da mentira. Eu digo aleluia com uma certa revolta, não glorificando essa mentira. Na antiga retórica forense, o réu muitas vezes devolvia as acusações que lhes eram lançadas. No Antigo Testamento aqui, né, na Bíblia, no Antigo Testamento, Deus ordena o seu povo a não mentir, como podemos ver em Levítico 19:11. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um para com o seu próximo. A mentira é tão condenável para Deus que é um dos pecados capitais, gente. Pelo amor de Deus, não propaguem mentira. Não levantarás, diz, falsos testemunhos contra o seu próximo. Você pode falar uma verdade, ainda que doa, mas não a mentira. Não é a lei do silêncio. Se for verdade, devemos denunciar, mais mentira não.
Em Provérbios 16, 19, Deus mostra 6 coisas que ele odeia e uma que ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apresentam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Está também no Evangelho de João, no Evangelho de Cristo segundo João, lá no 8,32, que diz: conhecereis a verdade, e a verdade, não a mentira, gente, vos libertará. A verdade e não a mentira que traz a libertação. Há quem goste muito de repetir isso, embora pratique o seu oposto, ou seja, diga mentiras 7 vezes por dia e vive contando mentiras a todo momento, sem constrangimento. Falsos profetas não passarão aos olhos de Deus. Por esse motivo, convido você que vem compartilhando mentiras nas correntes de WhatsApp, nas suas redes sociais, dizendo mentiras sem o menor constrangimento, sendo liderança de igreja, levando o rebanho de Deus a mentir junto com ele ou ela. Suas redes sociais, que pare e se arrependa no dia que se chama agora, hoje, porque você não sabe o que vai acontecer contigo daqui a pouco. É uma escolha sua. Ou você é íntimo do diabo e tem a natureza dele, ou íntimo de Deus com a natureza divina. São escolhas, meus irmãos. São apenas escolhas. Mas delas você dará conta. Alguns líderes se gabam de não fazer política na igreja. No primeiro momento, isto é o mais correto, sim, é plausível, é o plausível, é o que tem que ser feito. Porém, esse mesmo líder que se gaba publica em suas redes sociais mentiras, mais conhecida como fake news, onde a membresia da igreja, como falei acima, segue este líder. A igreja não são as 4 paredes apenas, mas a nossa reunião em qualquer lugar. Logo, esse líder é mentiroso e segue quem quer. Tu vai seguir um líder que propaga mentira, que conta inverdades em suas redes sociais, em seus vídeos que faz, que conta mentira descaradamente, e você admira uma pessoa dessa, alguma coisa está muito séria. Nós vivemos um tempo em que o Senhor Deus está permitindo, que as máscaras caiam, porque é muito fácil identificar um filho do diabo quando a pessoa convive nas suas redes sociais propagando fake news ou mentiras de forma absurda, queridos. Eu te convido, porque é chegado o dia do Senhor, porque Jesus está voltando, porque o Senhor está separando o joio do meio do trigo, porque estar dentro de uma igreja congregada não te faz melhor do que ninguém. Você possa pensar nisto e se arrepender agora e parar de praticar a mentira. Em nome de Jesus, até a próxima.